Olá, doutoras, olá, doutores. E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam em paz. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui, onde nós vamos trazer um artigo do nosso PL 04 de 2025. Mas, Salomão, caí aqui agora de paraquedas. O que é o PL 04 de 2025? É o projeto de lei de reforma do nosso Código Civil. Eu resolvi fazer uma sequência de vídeos comentando artigo por artigo do nosso projeto de lei de reforma do Código Civil para trazer uma base argumentativa para você, seja para concordar, seja para não concordar. O que importa é que você tenha um conhecimento para entrar numa roda de discussão, para publicar uma notícia nas redes sociais. Então, se você chegou aqui agora, faz o seguinte, dá uma olhada aqui no nosso perfil e você vai ver outros vídeos comentando aí artigo por artigo da nossa reforma do Código Civil, da nosso PL 04 de 2025. Dentre as inúmeras notícias que estão saindo aí sobre esse PL, vários comentários a favor, vários comentários contra. Eu estava lendo uma notícia de um site jornalístico do Rio Grande do Sul que resolveu dedicar uma matéria para a questão dos animais, trazido aí pelo PL. E esse veículo jornalístico, ele entrevistou uma especialista que disse que o projeto de reforma, melhor dizendo, do código, trataria os animais à semelhança das crianças. Essa declaração me chamou muita atenção e eu resolvi trazê-la aqui quando do comentário dessa temática. Se você pegar o projeto de lei, lá no site do Senado, se você trouxer o projeto de lei para aqui e colocar a expressão animais, você vai ver que o buscador vai apontar 12 utilizações da expressão animais em todo o texto do PL. A grande discussão aqui é uma suposta inovação trazida pelo PL e é esse o dispositivo que a gente vai trabalhar aqui. Mas, Salomão, do que é que você está falando? Veja só, o PL 04 de 2025, ele inaugura um artigo para tratar dos animais. É o artigo 91, letra A. Então, é um artigo novo, não é uma reformulação ou um conserto, um ajuste de um artigo antigo. Não, é um artigo novo. Então, ele é chamado de artigo 91, letra A. E esse artigo é o que vai se dedicar a tratar a inovação que todo mundo vem comentando aí sobre a questão dos animais no PL 04 de 2025. Antes da gente chegar na análise do seu texto, eu quero dizer aqui de pronto que a informação dada por essa especialista, ela está incorreta. Ela está incorreta por duas perspectivas. A primeira perspectiva envolve a utilização da expressão criança. A partir do momento em que você faz a leitura do que ela diz, do que está sob as aspas dela, você vai perceber que ela trouxe a ideia de criança como se fosse menores de 18 anos ou incapazes. O que é tecnicamente equivocado. Porque se você for lá para o ECA e for dar uma olhada, os incapazes, aquelas pessoas de 0 a 18 anos, pelo ECA, são bipartidas em crianças de 0 a 12 anos e adolescentes de 12 a 18 anos. Então, quando ela fala que o código iguala os animais a uma criança, ela está, logicamente, tecnicamente falando, deixando os adolescentes para fora. Então, trocando em miúdos, ela diria que o código está equiparando os animais aos absolutamente incapazes. Bom, ainda que esta fosse a intenção, essa informação ela é equivocada. Como eu disse para vocês, o PL 04 de 2025 traz um artigo apenas de novidade nesse momento que estamos discutindo aqui para tratar dos animais, que é o 91, letra A. Topograficamente, esse artigo está antes do 92, que trabalha aí com a ideia de bens acessórios e bens principais. Ou seja, ele está ali alocado na seara dos bens.
Então, se ele está alocado na seara dos bens, a gente não pode dizer em momento algum que o código equipara os animais a seres humanos. Não existe uma expressão nesse artigo 91, letra A, que é o foco aqui do nosso vídeo, que indique que os seres humanos são iguais aos animais. Aliás, o 91, letra A, no seu caput, diz que os animais são seres sencientes. Ora, se o código ele abre uma classificação de ser senciente para os animais, é porque ele não quis equiparar os animais aos seres humanos. Se assim fosse, ele não precisaria abrir uma nova modalidade de ser, os sencientes. Então, se você ouvir falar que o código equiparou os animais aos seres humanos, isso é mentira. E se você ouvir que o código igualou os animais aos seres humanos, essa é uma informação ainda mais absurda. O fato é que o código qualifica os animais como seres sencientes. E aí vem uma pergunta. O que são seres sencientes? São seres com sentimentos, com sensações. Perfeito. Então ele diferencia os animais da classificação que a gente tem atualmente, que é uma classificação muito equiparada ao que existia no Código Civil de 1916. Eu sei que vocês têm aí seus pets, eu tenho também, eu tenho 2 vira-latinhas. Amo esses vira-latas, você ama loucamente seus pets. Mas, se a gente for olhar a frieza do texto de lei, seja no Código Civil de 1916, seja no Código Civil de 2002, em ambos os textos, o legislador considera os animais como coisas. Pois é, doutores. Seja esse livro aqui, ou os animais, a situação é semelhante. A natureza jurídica de ambos é semelhante. Inclusive, a pequena diferença que existe entre o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002 é que no diploma revogado, os animais, como eles têm um deslocamento autônomo, não precisa de uma força exterior para tirá-lo de um ponto e levá-lo a outro, eles eram considerados como semoventes. O Código Civil de 2002 ele simplificou essa classificação de bens e hoje a gente só tem bens móveis e imóveis. Sendo que os imóveis são aqueles bens que não conseguem ser deslocados de um ponto para o outro sem perder a sua essência. Já os móveis são bens que podem ser deslocados por vontade própria ou por força externa de um ponto a outro sem perder a sua essência. Então o Código Civil de 2002, na realidade, pegou o que era bem móvel, semovente, né? E igualou a ele a uma situação mais ampla de bem móvel. Perfeito? Bom, Salomão, você está querendo dizer então que o meu cachorrinho, o meu gatinho, o meu passarinho é uma coisa para o Código Civil? É uma coisa para o Código Civil. Até por conta disso que existe aí o mercado dos animais, existe a compra e venda dos animais. Se os animais fossem igualados a seres humanos, a gente não poderia negociá-los. Ah, Salomão, mas eu sou contra isso. Tudo bem, eu também sou, mas que existe o comércio e a gente não pode negar nesse ponto. Então, os seres sencientes são seres que têm sensações, sentimentos. Veja quando você chega em casa, o seu cachorrinho é uma festa que faz. O livro não vai fazer essa festa com você. Mas aí, quais são os direitos que estão vinculados a esses seres sencientes? Quais são os deveres dos seus tutores? Isso o código não resolve. Se você der uma olhada no parágrafo 1º do mesmo artigo 91A, você vai perceber que o código ele remete à necessidade de elaboração de uma nova legislação específica para o tratamento desses seres sencientes. Então, essa nova legislação, penso eu assim, ela deve estabelecer, por exemplo, quais os animais que são sencientes. São os animais de estimação, os chamados pets apenas, ou existe uma gama maior de animais? Os animais selvagens, podem ser considerados como sencientes também? A vaquinha que está ali no pasto produzindo leite, a vaquinha que vai para o abate, ela pode ser considerada como um ser senciente? A galinha que coloca ovo e a gente pega o ovo ali, ou a galinha que vai para o abate, ela também pode ser considerada como senciente? Então,
tudo isso vai ter que ser determinado por legislação específica. Perceba que recentemente o STJ ele proibiu que determinada empresa aérea levasse um cachorro, porque ele era aí um cachorro de... Poxa, me escapuliu agora a palavra, mas um cachorro de afago, um cachorro de aconchego, um cachorro de acalento. Ele não era, por exemplo, um cão guia para um deficiente visual. Então, ao fazer isso, o STJ já começou a modificar a isonomia dos animais, dizendo, olha, o cão guia, tudo bem, você pode levar a empresa aérea, mas o cão de companhia, lembrei agora, o cão de companhia, você, empresa aérea, não é obrigada. Então já criou aí uma divisão, né, do tipo de animal, apesar de você pode ter um cão de companhia, por exemplo, um labrador, e você pode ter um cão guia, um labrador. Ok? Então a gente tem essa diferenciação. Então essa legislação nova, que é mencionada pelo parágrafo 1º do artigo 91A e que precisa ser elaborada após a promulgação do PL 04 de 2025, ele vai ter que esclarecer isso. E vai ter que esclarecer ainda um carretel de hipóteses, direitos, deveres do tutor, essas coisas todas que ainda estão obscuras. O código não clarifica isso. Tá? O código diz que os animais são seres sencientes e diz embaixo que a gente precisa de uma legislação para explicar isso. Salomão, então você está querendo me dizer que caso o PL seja aprovado e não venha essa legislação, os animais não serão qualificados necessariamente como seres sencientes? O parágrafo 2º do mesmo artigo 91A nos diz assim, ora, se não, né? Enquanto não houver a aprovação da legislação que eu falo no parágrafo de cima, os animais serão considerados como coisas, guardado os limites necessários para o tratamento não degradante, não um tratamento que lhe venha causar uma situação de dor, enfim, um tratamento degradante. Perceba que o legislador ele é específico ao dizer que os animais, enquanto não promulgarem a lei que vá esclarecer o que é o ser senciente numa perspectiva ampla, ele é considerado como coisa. E aí, os animais continuam sendo como coisas. O código ele deu um passo à frente, mas o código disse o seguinte, olha, eu cheguei até aqui. Para ir daqui para frente, eu preciso de uma nova legislação. Então, caso o PL seja aprovado do jeito que está, acredito eu que pouca coisa mudará do que existe no dia atual. Até mesmo porque nossos precedentes jurisprudenciais já começam a apontar no sentido do reconhecimento dos animais, principalmente dos pets ou animais de estimação, como seres sencientes. E aí você tem já isso jurisprudencialmente determinado, que vai ser levado aí para o texto de lei. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse comentário do artigo 91A. É um artigo de fato novo no nosso código e que se o projeto de lei PL 04/2025 for aprovado, ele fará parte do nosso sistema. Tá bom? Deixa aqui seus comentários, eu quero entender o que você acha do projeto de lei, eu quero entender o que você acha desse artigo 91A, vamos conversar, vamos bater um papo e fica ligado, porque eu volto aí em outro momento com outro vídeo pra gente bater um papo, pra gente explorar esse PL 04 de 2025, ok? Então, um abraço a todo mundo e vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá!